Olá pessoal, nessa segunda parte então vamos ver exemplos. Então vamos calcular volumes utilizando integrais triplas. Então o primeiro exemplo é calcule o volume de uma esfera de raio A. Então a ideia é sempre desenhar o volume quando a gente tem uma integral tripla de cálculo de volume em que o f é igual a 1, ou então desenhar a região de integração, quando a gente tem uma integral tripla em que a f é diferente de 1. Então, nesse caso, nós estamos em cálculo de volume integrais triplas, né? Então, é um exemplo de volume. Um exemplo de volume para integrais triplas, então a integral ela é desse tipo. Só que nós vamos montá-la em coordenadas cilíndricas, né? Então, quem que é o nosso sólido, né? Quem que é o nosso sólido? O nosso sólido é uma esfera de raio A. Então, centrada na origem, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a ao quadrado. Então, essa é a equação em coordenadas retangulares. Em coordenadas cilíndricas, né? Então, ficaria como? Nós temos r ao quadrado mais z ao quadrado igual ao quadrado. Mas nós vamos precisar isolar z. Então vai ficar z ao quadrado igual ao quadrado menos r ao quadrado. Isso implica que z é igual a mais ou menos raiz de a ao quadrado menos r ao quadrado. Vou desenhar isso Vou desenhar a nossa esfera. E ao desenhar a nossa esfera, nós temos que a parte positiva da raiz é que representa a calota de cima da esfera, que seria como se fosse o hemisfério norte. Então aqui nós temos a nossa esfera, o nosso volume que a gente quer calcular. Se a gente pegar só a parte de cima, ou seja, a parte da raiz positiva, nós vamos ter que a calota de cima, se a gente souber o volume dela, nós podemos multiplicar por 2 e aí nós temos o volume da esfera total. Então, o volume da esfera nós podemos calcular como 2 vezes o volume de um dos hemisférios. Então, eu vou desenhar essa parte só de um dos hemisférios. Então, eu vou desenhar o hemisfério de cima. Então, nós temos aqui a parte de cima. Então, aqui nós temos o eixo Z. E aqui embaixo
nós temos o eixo XY e que, se a gente representar em coordenadas cilíndricas, ele no plano XY é o equivalente às coordenadas polares. Então nós vamos representá-lo com Rθ. Então, olhando essa calota de cima, o hemisfério norte, como que é a variação de Z? Bom, Z vai do plano XY e vai até, então ele vem aqui na altura, né? Até encostar a superfície. Encostou aqui na superfície, quem que é a superfície? É o Z igual a raiz de A ao quadrado menos R ao quadrado. Bom, agora a gente precisa saber como varia Rθ. Então, mas antes disso, vou escrever aqui a variação de Z. Então, Z vai de 0 até a raiz de A ao quadrado menos R ao quadrado. Rθ, se a gente olhar Rθ, onde a nossa região R está definida, é uma esfera de raio A, né? Uma circunferência de raio A. O nosso problema é calcular o volume de uma esfera de raio A. A interseção desta esfera com o plano XY resulta uma circunferência de raio A, e essa circunferência que delimita a nossa região R. Então, a nossa região R é uma circunferência de raio A. E nós já sabemos como que é a variação de Rθ quando a gente tem uma circunferência de raio A. Isso a gente já viu lá nas coordenadas polares. Então, quando a gente tem uma circunferência de raio A, né, a equação da circunferência é R igual a A. Então, o raio ele vai variar da origem até a circunferência. Então, o R vai variar de 0 até A. E o θ, ele vai do eixo polar e completa uma volta inteira. Então, o θ é de 0 a 2π. Então, o volume da esfera vai ficar como? É 2 vezes a integral tripla do hemisfério norte, que é uma integral tripla que nós vamos montar em coordenadas cilíndricas. Então, é o θ indo de 0 a 2π, depois o raio indo de 0, o R indo de 0 a A, só que o dr sempre tem o R acompanhando, porque vem lá herdado das coordenadas polares. E o Z vem a variação de 0 até a raiz de A ao quadrado
menos r ao quadrado. Então, a integral mais interna é a de superfície até superfície. A integral do meio é de curva até curva. E a integral mais interna de constante até constante. Então, essa é a integral tripla em coordenadas cilíndricas do volume da esfera. Alguns livros já põem esse R, em geral os livros já põem esse R aqui para dentro, mas pode deixar aqui acompanhando o dr. Então aí vocês podem optar ou por anotação em que já deixa o R aqui para dentro, mas lembrando que esse R ele vem do dr, tá? E que não pode esquecer. Então vamos resolver essa integral. Integral de dz, ou então integral de r com relação a z é r, ou integral de dz, se a gente pensar aqui, é z, né? Aqui a integral daria r vezes z, ou se a gente olhar aqui a integral daria z. Então nós teríamos 2 que multiplica a integral de 0 a 2π, de 0 até a, de r vezes z, e os limites de integração de 0 até a raiz. dr dθ. Substituindo, nós vamos ficar então com 2 vezes a integral de 0 a 2π, integral de 0 até a, de r que multiplica raiz de a ao quadrado menos r ao quadrado. Agora nós temos que resolver esta integral aqui. Quanto que é esta integral? Então aqui eu vou chamar de I, tá? Que é a nossa integral aqui agora eu vou fazer só um rascunho para saber quanto que dá essa integral. Essa integral nós temos que fazer uma substituição simples. Se a gente pode chamar o que está dentro da raiz de u. Então u igual a quadrado menos r ao quadrado. Isso implica que du é igual a menos 2 vezes r dr. Substituindo na integral, então nós vamos ter r dr é a mesma coisa que du sobre menos 2, né? Então du dividido por menos 2, então aqui vai ser menos meio du, e a raiz vai virar a raiz de u, que é u elevado a meio. Integrando, vai ficar menos meio, integral de u 3 sobre 2 dividido por 3 sobre 2, mais a constante de integração, e o resultado vai dar 1/3 de u elevado a 3 sobre 2, mas quem é u? Ao quadrado menos r ao quadrado, 3 sobre 2, mais c. Então agora nós vamos voltar aqui na nossa integral I, tá? Então nós vamos voltar aqui na integral que nós queremos calcular. Então a nossa integral, né, que estamos querendo calcular, então é de 0 a 2π,
E agora nós temos aqui o resultado dessa integral. E falta aplicar os limites de integração. Então vai ficar menos 1/3 ao quadrado menos r ao quadrado 3/2. Temos que aplicar os limites de 0 a de θ. Note que aqui faltou um 2. Note que o que está dentro do integrando, nada depende de θ. Então, isso pode sair tudo para fora da integral. E aí a gente fica só integral de dθ. Integral de dθ é θ. Substituindo os limites de integração, vai ficar 2π menos 0. 2π. E aí, com o 2 multiplicando, fica 4π. Então, nós temos aqui de fora 4π, que multiplica agora esse menos 1/3. E agora, aplicar os limites de integração. Primeiro, substituindo a, ao substituir a, vai ficar a ao quadrado menos a ao quadrado, que é 0. Menos, substituindo 0, vai ficar a ao quadrado elevado a 3/2. Esse 2 vai cancelar com esse 2, então vai ficar a ao cubo. E aí, agora multiplicando, nós vamos chegar na expressão do volume da esfera, que é 4/3 π a ao cubo. Então, esse é o volume da esfera. Então, no segundo exemplo, vamos calcular o volume delimitado por z igual a x² mais y² e z igual a 4 menos x² menos y². Essas duas equações são equações do paraboloide elíptico. Então, essa daqui é o z igual a r² em coordenadas cilíndricas. E esse é o z igual a 4 menos r². Como que estão esses paraboloides elípticos, né? Nós temos um com concavidade para cima, com o ponto de mínimo em 0, 0, 0, e temos um com concavidade para baixo, com o ponto de máximo em z igual a 4. Então, nós temos um paraboloide assim. E o outro paraboloide assim. Então, esses são os nossos dois paraboloides. Esse daqui é o z igual a r². E esse daqui é o z igual a 4 menos r².
Então, z, nós já sabemos como que z muda. Z vem do paraboloide de baixo, que é o verde, vai até o paraboloide de cima, que é o azul. Então, z ele varia do paraboloide de baixo, que é r ao quadrado, até o paraboloide de cima, que é o 4 menos r ao quadrado. Só que nesse caso, quem que é a região R? Para saber a região R, nós vamos desenhar aqui essa figura. Porque o que compõe essa figura está só nesse pedaço aqui, dessa interseção até essa interseção aqui. E o nosso objeto, ele é só esse daqui, ó, em rosa. É esse pedaço do paraboloide azul junto com esse pedaço do paraboloide verde. Ou seja, ele, o sólido, não é todos os dois paraboloides, ele é essa região, este sólido em rosa. Então, essa circunferência aqui, projetada no plano XY, é quem delimita a região R. Então, a projeção disso aqui é que delimita a nossa região R. Então, a nossa região R, ela é uma circunferência. Só que ela não é a circunferência do paraboloide azul que intercepta o plano XY. Ela é a projeção da circunferência, da interseção da circunferência formada entre os dois paraboloides. Então, nós temos que encontrar quem é a circunferência formada da interseção entre esses dois paraboloides. Essa é a nossa região R. Bom, como que a gente faz a interseção? Então, nós temos as superfícies z igual a r ao quadrado, z igual a 4 menos r ao quadrado. Se a gente for fazer a interseção, nós igualaremos as duas equações. Então, vai ficar r ao quadrado igual a 4 menos r ao quadrado. Então, nós vamos ficar com 2 r ao quadrado igual a 4. E isso vai resultar r ao quadrado igual a 2. Então, r igual
raiz de 2. Então, essa circunferência que define a região R é uma circunferência de raio 2, de raio raiz de 2. Então, pensando em coordenadas cilíndricas, o θ vai variar de 0 a 2π e o R vai variar de 0 até raiz de 2. Então, o volume desse sólido, ele é a integral de 0 até 2π de θ, depois de 0 até raiz de 2 para R dr e de R ao quadrado até 4 menos R ao quadrado para dz. Então essa é a integral a ser calculada. Então, nós temos que o volume vai ser integral de 0 a 2π, integral de 0 até raiz de 2, integral de dz da z, que tem que aplicar os limites de integração, r ao quadrado até 4 menos r ao quadrado, de aqui r dr dθ. Então, nós vamos ficar aplicando os limites de integração com 4 menos 2 r ao quadrado, que multiplica r dr dθ. Aqui faltou os limites de integração de... Aqui faltou a integral de 0 a raiz de 2 de 4 menos 2r aqui. E então, nós vamos ter a integral de 0 a 2π, a integral de 0 a raiz de 2 de 4r menos 2r ao cubo. Resolvendo essa integral, então vai ficar de 0 a 2π, vai ficar 4r ao quadrado sobre 2 menos 2 vezes r à quarta sobre 4, tudo isso aplicando de 0 a raiz de 2 dθ. Novamente, nada que está no integrando depende de θ, então aqui vai dar 2π. E aqui aplicando os limites de integração, né? Esse cancela com esse, sobra 2. Esse com esse aqui sobra 2 aqui embaixo. Então, substituindo a raiz, aqui vai ficar 2 vezes raiz de 2 ao quadrado, que dá 2 vezes 2, 4. Menos, aqui vai ficar raiz à quarta. Então, vai ficar raiz vezes raiz de 2 vezes raiz de 2
que é 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2, que é 2. Então, 2 vezes 2, 4. E vai ficar um 4 dividido por 2 aqui. Então, 4 dividido por 2, 2. 4 menos 2, 2. Então, no final, 4π. Tá? Então, esse foi o segundo exemplo. E o terceiro exemplo fica de exercício. Tá? O que é o terceiro exemplo? O terceiro exemplo é identificar que esse daqui é só a parte de cima de um cone, esse daqui é um cilindro e aqui nós temos o plano XY. Então, o esboço do gráfico vai ficar alguma coisa desse tipo. O sólido procurado é essa parte aqui assim. A integral que vocês têm que montar é integral de 0 a 2π, integral de 0 a 1 e de 0 até R. Isso para dz, rdr, dθ. E o resultado é 2π sobre 3. Então é isso. Até mais.